Estamos na marcha pelo clima, uma marcha que é muito importante. Eu, enquanto agente político, está fazendo parte. Mostra aí, ó. São várias entidades que estão participando, gritando por socorro. A nossa Amazônia está queimando, nossos povos estão sendo queimados, então precisamos chamar a atenção. A fumaça aqui na região de Altamira nunca foi um problema tão grave como está sendo agora, nesse fim de novembro e início de dezembro de 2024. Que bom que estão acontecendo protestos contra as queimadas ali na cidade de Santarém. Aqui em Altamira nada, não tem nada acontecendo. Mas, diferentemente do que o rapaz disse, a participação popular nesse protesto é muito tímida, né? Não tem quase ninguém, como a gente pode ver aí nas imagens, né? Parabéns para eles que estão se manifestando, mas é muito pouco diante da dimensão da tragédia que a gente está vivendo agora. E você fala assim, esse canal ele trata mais diretamente da Amazônia, né? Até por você estar aí mesmo na Amazônia, vivendo essa realidade. Então a gente tem esse foco na Amazônia, mas eu diria que é chocante a falta de reação das pessoas, não apenas em relação à queimada na floresta, a situação do mundo em geral, de forma geral. A gente tá vivendo há décadas a consciência do que acontece no mundo. E a gente vai seguindo adiante em todas as frentes possíveis e imagináveis, né? Em termos de lixo, está acabando os lugares de lixo, está tudo se esgotando, poluição das águas, e assim, a gente só vê a multiplicação da produção de embalagens, a multiplicação da poluição dos rios, das águas, e é uma coisa que é chocante para todo lado que você olha relacionado ao meio ambiente e ao fim das condições de vida na Terra para o planeta, né? Para o ser humano. A cena desse guariba em cima de um trator causando um desmatamento, e o guariba ali gritando em cima do trator, viralizou, né, sensibilizou muitas pessoas. Foi realmente uma imagem dramática. Um dos resultados dessa situação, ou talvez até das mobilizações, mesmo que pequenas, foi fazer com que políticos que nunca falam sobre preservação da floresta e preocupações ecológicas se mexam. E agora eu gostaria de fazer uma crítica de um vídeo curto do Ayrton Faleiro. Ayrton Faleiro, que é um deputado petista aqui do Pará, que falou recentemente, eu vi ontem no Instagram, sobre as queimadas. Pessoal, saindo aqui do Ministério do Meio Ambiente, da nossa audiência com a ministra Marina Silva, que contou também com o nosso ministro paraense Jader Filho, o prefeito Nélio de Santarém e aqui o deputado federal Ayrton Faleiro. Veja só, nós viemos discutir a grave situação das queimadas e fumaças que estão prejudicando a saúde das pessoas, a produção de alimentos, o meio ambiente. E tiramos... Tá, vamos começar pelo prefeito de Santarém. Olha essa notícia que saiu no G1, dia 26 de novembro desse ano. Fumaça em Santarém é provocada por queimadas em outros municípios da região, diz o prefeito. Quer dizer, não é verdade, né? Bora dar uma olhada agora, nesse exato momento, na situação lá de Santarém. Então vamos começar abrindo o aplicativo Windy. Recomendo a todos que baixem, é gratuito, é fácil de usar. Tá abrindo aí, olha só a quantidade de queimadas. Estou botando na camada monóxido de carbono, que é melhor para ver as queimadas, a fumaça das queimadas. E olha aí a quantidade de focos de queimada no entorno da cidade de Santarém. Muita queimada ali no entorno de Santarém.
E vamos em direção ao leste, né? E você vê o município de Almerim, tá queimando, e os ventos de Almerim levam fumaça para Santarém, é verdade, mas tem queimada também em Santarém. E a queimada de Santarém leva a fumaça para Parintins. A fumaça de Altamira vai para Santarém. A fumaça de Santarém vai para Parintins, porque a fumaça vai do leste para o oeste. Mas isso não significa que não esteja muita queimada acontecendo nesse exato momento em Santarém. Olha aí, outra notícia, um dia anterior daquela. Prefeitura de Santarém decreta emergência ambiental devido à crise na qualidade do ar causada por queimadas. O decreto, válido por 180 dias, proíbe o uso de fogo para qualquer finalidade, incluindo limpeza, manejo de áreas em todo o município. Ué, mas se o problema não era queimada em Santarém, por que fez o decreto, né? Porque eles falam qualquer coisa, eles atiram para tudo que é lado. Agora vamos falar do Barbalho, né? Não aquele ministro que estava lá na reunião com o Ayrton Faleiro, mas do irmão dele, né? O Helder Barbalho. No dia 27 de agosto desse ano, ele já tinha feito um decreto proibindo queimadas no nível estadual. Então essa proibição do prefeito de Santarém é completamente redundante e não significa nada, porque vocês veem que as queimadas continuam acontecendo. Veja aí a manchete. Governo do Pará decreta situação de emergência e proíbe queimadas em todo o estado. Isso aí no fim de agosto. A decisão foi tomada após notas técnicas apontar escassez hídrica, os impactos do fenômeno Laninha, que tem exacerbado a vulnerabilidade da região. Eles sempre gostam de jogar a culpa na Laninha, né? Mas a questão não é essa. A questão é a expansão da soja ao longo da Transamazônica, tá? Impulsionada pela construção do porto ali em Miritituba, ligado a Ferrogrão. Os dois encaminhamentos muito importantes. Bora ver os encaminhamentos importantes. O primeiro é de que o IBAMA e o ICMBio que estavam presentes na reunião vão estudar e anunciar amanhã ainda reforços para o que já se está fazendo, tanto com brigadista como equipamentos, mas o mais importante... Eles vão estudar reforços para o que já está se fazendo e já não está funcionando, né? Equipamento brigadista, olha, depois que tacam fogo na vegetação, não tem brigadista que apague, não tem equipamento que apague. O combate ao fogo tem que ser uma coisa mais ampla, que começa antes do fogo. E tem que mexer, inclusive, com o proprietário de terra, aquele que tem interesse no fogo, né? Porque aí que entra, vocês falam assim, você critica muito o Carlos Nobre. Dá uma olhada no que esse fulano aí falou. Dan5482 comentou: cara, eu gosto dos seus vídeos, mas acho que você está exagerando nas críticas a Carlos Nobre. Ele não é o pior dentre os errados em questões ambientais. Na verdade, ele está muito longe disso. Há uma pletora de patifes, monstros e criminosos ambientais a serem priorizados nos ataques. Pois é, Dan, que bom que você gosta dos vídeos, mas olha só, esse negócio do Carlos Nobre é sério, né? E depois a gente não tem que atacar o pior dos piores, porque falar mal do Bolsonaro, do general Heleno, do Salles, todo mundo sabe que são os filhos da puta, não vira nada. O problema eu acho importante criticar aquele que todo mundo acha que é o salvador da galáxia, né? O guardião da galáxia, Carlos Nobre, né? É isso, assim, isso inclusive foi uma coisa que antigamente eu discordava mais do Rodolfo. A gente discorda ainda até certo nível, assim, quando ele ataca jornalistas, por exemplo, que trabalham com o meio ambiente. Mas no caso do Carlos Nobre, quando ele começou a falar mal do Carlos Nobre, eu vou falar mal do Carlos Nobre, só que eu acabei concordando com ele, tive que dar o braço a torcer e concordar com ele. Inclusive o Rogério até hoje não concorda com a gente, até uma vez que ele saiu aqui do canal. Nossa, Danilo, é verdade, hein, cara? E agora que a gente tá falando das queimadas no Pará, consequência da construção da Ferrogrão, agora que era hora de ter uma daquelas aulas maravilhosas da Thelma, né? Mas fazer o que, né? Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena.
a minha pequena. Que pena, que pena. Oh, não é fácil recuperar um grande amor perdido. Mas é exatamente isso que o Rodolfo falou, e eu vou completar. Não só ele é mais perigoso, porque todo mundo sabe que o Bolsonaro, além de ser um filho da puta, é anti-meio ambiente, o Ricardo Salles é o né, enfim, são pessoas que... bandidos, né? Esse cara, o Carlos Nobre, ele tá no lugar tá no lugar como se ele estivesse do nosso lado, ele não tá. Quando ele faz esse tipo de coisa, ele não tá. Pelo contrário, ele tá trabalhando pelos mesmos interesses que a gente combate, só que de maneira greenwashing, né? Que fala que ele se pinta de verde e acaba dando esperança, como foi naquele programa que o Rodolfo fez, o programa do Reinaldo Azevedo, que ele, eu tô com esperança, ele dá esperança, justifica o que está acontecendo no planeta a partir do conhecimento dele, de ser o cara que não sei o que, então ele acaba tendo um efeito mais deletério do que o Bolsonaro ou o Ricardo Salles. Então, por exemplo, a gente está falando do combate aos incêndios, né? O que Carlos Nobre fez em relação aos incêndios? Ele popularizou a ideia de que quem taca fogo não é o agro, é o PCC. Então agora, quando fala do combate aos incêndios, a punição é para eventuais bandidos que andam aí pelas fazendas tacando fogo, e não nos proprietários de terra, que são, aqui no caso da Amazônia, é muito claro. São eles que têm interesse em substituir a floresta pelo pasto, e para isso eles tacam fogo. Entende a importância de criticar o Carlos Nobre? E mandava no meu coração, do norte do Mato Grosso para o porto no Tapajós, e de lá para a saída para o Atlântico pela Foz do Amazonas, né? E de lá para o Canal do Panamá, quando for para levar para a Ásia os nossos grãos ou minérios, porque a Vale também está naquela região norte do Arco Norte e também exporta minério para a Ásia. E o nosso maior parceiro é a China, nosso maior parceiro comercial, tanto para as commodities do agronegócio, as commodities e as commodities minerárias. Então, o projeto da Ferrogrão vem de 2016, ainda no governo Dilma Rousseff, que através de uma medida provisória desafetou o Parque Nacional do Jamanchim. O Parque Nacional do Jamanchim, para quem não sabe, é uma unidade de conservação federal de restrição total. Embora a BR-163 passe no centro do Parque Nacional do Jamanchim. que pena, que pena. Ela já não é a minha pequena. Que pena. Há um ano da COP30, cidades do Pará ficam encobertas por fumaça de queimadas. Mas tá tudo bem, porque Carlos Nobre acabou de dizer que... Eu estava em Nova York num evento com o governador do Pará, Helder Barbalho. Ele mostrou belíssima redução dos desmatamentos. Ela já não gosta mais de mim. Santarém decreta emergência ambiental por causa de fumaça das queimadas. Mas está tudo tranquilo, porque o guardião do planeta disse que... Eu estava em Nova York num evento com o governador do Pará, Helder Barbalho. Ele mostrou belíssima redução dos desmatamentos. Não é fácil recuperar um grande amor perdido. Vejam a quantidade gigantesca de queimadas no entorno de Belém. Tá tudo pegando fogo. Mas tá de boa, porque Carlos Nobre tá tranquilo que vamos zerar o desmatamento da Amazônia até 2030.
e mandava no meu coração. Porque o Carlos Nobre, quando ele faz isso, quando ele acusa o PCC de ser o culpado pelo desmatamento, ele limpa a barra do agro como um todo, de todo o agro, inclusive do agro mais agressivo. Ele limpa a barra de todo mundo, porque é PCC. Se é PCC, então tá tudo certo, não tem nada a ver com soja, com gado. É um crime que ele faz quando ele faz isso, porque daí ele limpa a barra. Tudo que os caras querem ouvir é isso, é PCC. PCC é a desgraça, mas não sou eu. Além disso, ele está sabendo muito bem qual é a realidade, ele tem acesso a esses números, ele tem acesso ao INDE, ele tem acesso a esse aplicativo, ao INDE, né? Ele tem acesso a todas as informações, ele sabe muito bem que essa redução maravilhosa do desmatamento no Pará, talvez tenha havido uma redução, mas ele deixou de ser 1 bilhão de campos de futebol para ser 500 milhões de campos de futebol, entendeu? Não é... Sim, Danilo, e foi uma redução no desmatamento, mas a degradação florestal causada pelas queimadas nunca foi tão alta. Esse número, eu tô chupando um absurdo, mas enfim, é muita mata sendo destruída e não tem como destruir mais, não tem como você reduzir 30% ou 20%, tem que acabar com o desmatamento, tem que zerar, mas ele não mostra nenhum tipo de pé na realidade do que realmente está acontecendo, não só na Amazônia no momento, nos incêndios, como no sistema que a gente vive, de como a coisa está indo além e do que, obviamente, onde a gente vai chegar caminhando desse jeito. Ele finge que ele não percebe porque ele tem interesse em juntar os 400 milhões de dólares que ele precisa para fazer o Fundo Amazônia, não sei o que ele quer aí para ficar mais famoso do que ele já é. Mas vamos voltar pro Ayrton Faleiro. É que será convocado para amanhã à tarde uma reunião da chamada Sala de Situação, envolvendo a Casa Civil da Presidência da República, um conjunto de ministérios e instituições. Ele disse que saíram duas coisas importantes da reunião. A primeira era continuar o que já estava sendo feito. A segunda é uma convocatória para uma segunda reunião. Que piada! Comendo manga, por isso tá cheio de cabelo de manga aqui na minha boca. Mas é pra rir, gente. Que palhaçada. Tirar uma segunda reunião, sala de situação envolvendo vários ministérios. Fizeram isso lá no Yanomami, não é? Vê como é que tá a situação. Davi Copenaua tava lá agora, dizendo que começou o tráfico de armas ali, crime organizado invadindo a terra indígena Yanomami forte, por conta do... E tem sala de situação lá, tem Casa Civil e o cacete não resolve. O governo do estado do Pará e os municípios para tratar de um plano de emergência de reforço no combate às queimadas, no combate à onda de fumaça que está prejudicando a saúde das pessoas, né? Eu acho engraçado que ele fala de fumaça, mas não fala de latifúndio, não fala de agro, não fala de nada, né? Não se fazem mais esquerdistas como antigamente. E outro elemento a se destacar da fala dele muito interessante é que ele fala a fumaça que está atrapalhando a saúde das pessoas. Isso responde um pouco a sua pergunta. Na verdade, esses caras, a política, só se preocupa com voto. E macaco não vota, a árvore não vota, a floresta não vota, né? Quem vota é gente que precisa de desenvolvimento econômico, de agro devastando, de árvore para ser derrubada, para o cara trabalhar nisso. A raiz do nosso problema é essa. Essa é a questão. Você percebe que ele não está preocupado. Não existe uma preocupação com a floresta, como eu e você temos. É uma coisa rara. O cara está preocupado com o voto. Então eles estão preocupados com a fumaça, porque a fumaça tá na cidade e isso vai tirar o voto deles. Vão botar a culpa no prefeito. É só por isso que existe a preocupação, né? E também uma ação enérgica no que se refere à fiscalização e punição de quem está praticando incêndios criminosos. O climatologista Carlos Nobre foi entrevistado na manhã dessa segunda-feira, 25 de novembro, pelo programa Faixa Livre. Vamos ver o que ele falou? 90% do desmatamento da Amazônia brasileira é ilegal, então nós temos condição de atacar a ilegalidade, o crime organizado. O que nós vimos nesses 2 anos com grande redução do desmatamento? Houve uma explosão dos incêndios florestais. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, demonstrou que em 2024, acima de 98% dos incêndios foram humanos, não foram incêndios naturais de descargas elétricas. Então, tem um enorme desafio agora
do Brasil, dos países amazônicos, é combater o crime organizado. E vale sempre ressaltar, né, Rodolfo, uma coisa que você já falou aqui, mas não custa a gente repetir. Hoje todo incêndio é criminoso, todo incêndio é criminoso não, todo incêndio é causado pela ação humana, ou praticamente todo, porque mesmo os incêndios que acontecem de forma natural, com raios, é o raio basicamente, né? Eles não aconteceriam se houvesse a floresta, se não tivesse a floresta degradada, se não tivesse seco. Pouca chuva e menos floresta, uma coisa está ligada à outra. Então, todos os incêndios hoje, de alguma forma, são causados pela ação humana, e é essa a grande questão. Porque, assim, é a ação do homem no planeta que está gerando a devastação, que está gerando a perda da floresta, as coisas se retroalimentam, e se a gente não atacar a raiz do problema, a gente nunca vai adiantar nada atacar o agro só. Tem que atacar o sistema como um todo. Hoje mesmo, essa é a situação dos incêndios na região de Belém, do norte do Pará. Você acha mesmo que isso está sendo posto pelo crime organizado? Por que Carlos Nobre insiste em proteger o agro? Prejudicando o nosso estado, prejudicando as pessoas, prejudicando o nosso desenvolvimento, o turismo. Que desenvolvimento? Que desenvolvimento você está falando? Porque quando as pessoas aqui no Pará falam em desenvolvimento, elas estão falando de gado, de soja, de mineração. Então, dependendo do que você chama de desenvolvimento, a queimada é fundamental para o desenvolvimento. E tudo isso. Então foi uma reunião muito produtiva. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Serviu até para marcar outra reunião. Incrível. Nosso mandato vai ficar acompanhando para garantir que a gente encontre soluções emergenciais, mas também que a gente já vá aprofundando em soluções mais estruturais, porque a crise climática ela veio para ficar. Então, qual seria essa solução estrutural, né? Combater a proliferação da cultura de soja ao longo da Transamazônica, não fazer a ferrogrão, confiscar a terra de fazendeiro que permite que o fogo se alastre pelas suas terras, parar a indústria madeireira. Disso você não tem coragem de falar. Não adianta só tratar do emergencial, nós temos que evitar que o ano que vem isso se repita. Agora, para falar do estrutural, vamos dar uma olhada num vídeo um pouco mais antigo do Ayrton Faleiro. Bom, eu sou fundador do PT e participo desde o início de todo esse processo, que eu digo de formulações para o partido e para os governos do PT. Então, Ayrton Faleiro, um dos fundadores do PT aqui no estado do Pará. Na época ele era, esse vídeo tem quase 10 anos, ele era deputado estadual pelo PT. Hoje em dia ele é deputado federal. Vamos acelerar o vídeo e passar direto para a parte que é o foco da nossa conversa de hoje. Oportunidade para, de certa forma, sistematizarmos as nossas inquietações e, ao mesmo tempo, nós podemos, de forma coletiva, formularmos e nos prepararmos para irmos ao Congresso Nacional, levando, eu vou chamar aqui, as especificidades da Amazônia, especificidades da região norte do nosso país, para que a gente possa, nas resoluções do nosso Congresso, já agregar... Nós temos reeleita a presidente Dilma, mas é um novo governo. E o país exige novos desafios, né? Por exemplo, eu observo que em se tratando da Amazônia, nós temos muito o que comemorar no que se refere, digamos, às políticas macros do governo federal, né, para o desenvolvimento do país, que contém... Pronto, né? Então ele está falando de políticas macro para o desenvolvimento do país no governo Dilma, né? Vamos ver que políticas são essas e como elas se relacionam com a situação catastrófica dos incêndios que a gente está vivendo nesse exato momento em 2024. Exemplo, em todas as regiões do país. E, inclusive a Amazônia, nós aqui do Pará, nós fomos contemplados com políticas, digamos assim, de interesse nacional. Nós passamos a fazer parte, digamos, de um projeto nacional. O estado do Pará está pautado para ser o maior gerador de energia para esse país se desenvolver. Ou seja, fomos contemplados com Belo Monte. Olha que beleza! Nossa, que contemplação linda! Belo Monte é responsável
por esse estado de calamidade, de queimadas que a gente observa hoje no estado do Pará, ao longo da Transamazônica, em Altamira, em Santarém. Em Santarém a gente tem as hidrelétricas do Tapajós também, né? Tá vendo? É o que ele defendeu lá atrás. Por isso que agora ele não tem como falar nada que preste em relação a essa onda de incêndios. Nós estamos recebendo asfalto, por exemplo, da BR Transamazônica em Santarém, Cuiabá, interligando o desenvolvimento do país, mas propiciando como um corredor de exportação da produção do centro-oeste brasileiro. Olha aí, tá comemorando o asfalto na BR-163 e na Transamazônica, que é onde estão acontecendo os incêndios. Para quê? Para substituição da floresta pela soja. É isso, né? Não tem mais nada a falar. Não tem como levar a sério a conversa de uma pessoa dessa em relação ao fogo, porque eles são diretamente culpados, diretamente relacionados aos processos que nos levaram a esse estado de calamidade. Esse é o PT. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.